Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Professor Vidal e eu estou aqui para fazer exercícios com vocês do capítulo 5, Física 2. Vamos falar de calor sensível e calor latente. Dá uma olhadinha no que eu trouxe aí para vocês. Bom, primeira questão que a gente vai resolver é a questão de número 3. Vê se não é aí a questãozinha de número 3. Isso mesmo. Questão da PUC. Observa lá. Quanto calor, é a questão de número 3 mesmo? Isso mesmo. Quanto de calor precisa ser dado a uma placa de vidro de 0,3 kg para aumentar sua temperatura em 80 graus Celsius? Observa, para aumentar sua temperatura. Quando nós falamos de calor, a gente pode falar do calor sensível, que é aquele que tem mudança de temperatura, que nós conhecemos como MCAT. Ou então, nós podemos falar do calor latente, que é aquele do QEMEL. A diferença entre eles é que um tem mudança de temperatura e o outro não, né? Aquele que não tem mudança de temperatura tem mudança de fase. Nesse caso, ele fala que a temperatura aumenta em 80 graus, né? Então, nós estamos falando do calor sensível. Observa agora a unidadezinha do calor específico. Ó. Ele pergunta a quantidade de calor, a massa são 0,3 kg, o calor específico ele é 70 joule por quilograma grau Celsius, e a variação de temperatura é de 80 graus Celsius. Veja só, esse grau Celsius está bonitinho com esse grau Celsius, esse quilograma bonitinho com esse quilograma, e a resposta está saindo em joules, tá vendo aí? Bonitinho, direitinho, show de bola. Olha aqui, ó, 0, com esse 7 ali, ó. Tá vendo lá? E aí, o que sobrou, né? Sobrou 3 vezes 7, que é 21, tá vendo? 3 vezes 7 aqui, ó, 3 vezes 7, que é 21. E aí 21 vezes 80. 21 vezes 80 vai dar 1680. E essa unidade está em joule, né? Como a gente já tinha visto no ensino. Uma coisa muito importante em calorimetria é prestar atenção em unidade. Nós temos diversas unidades diferentes em calorimetria, tanto para calor quanto para massa, calor específico. A variação de temperatura, na maioria das vezes, vai vir em Celsius mesmo. Mas calor, massa e calor específico vem um monte de coisa diferente. Calor latente também. Presta bastante atenção nas unidades. Tá beleza? Bom, considere uma pessoa que consuma 1.200 quilocalorias, né? O nosso famoso 1.200 cacau. Olha aí, ó. 1.200 cacau de consumo de energia diariamente, e que 80% dessa energia seja transformada em calor. Repara, 80% dessa energia vai virar calor. Então, para ficar mais bonito, vamos tirar isso aqui fora e vamos colocar aqui, ó, energia de consumo, né? Porque foi isso que aconteceu, né? Na verdade, isso foi uma energia de consumo. Então, a energia de consumo. Porque esse ainda não foi a minha quantidade de calor, né? Olha aqui. A minha energia de consumo foi 1.200 calorias. A minha quantidade de calor é 80% disso, porque 80% virou calor, né? Isso está escrito aqui, ó, diariamente, e que 80% dessa energia seja transformada em calor. Então, ó, 80% é 80 sobre 100, você lembra, né? Então vai ficar o seguinte, ó. Nossa, botei tantas cores diferentes agora que até eu me enrolei aqui. Agora sim. O calor é igual 80%, que é 80 sobre 100, dessa quantidade de energia que é 1.200, olha só. Corta os dois arinhos embaixo, né? Os dois arinhos em cima lá. A minha quantidade de calor, então, vai ficar 8 vezes 12, que dá 96, com mais um zerinho, tá vendo? Quilocalorias. Observa a unidade, hein? Não esquece da unidade. Se esse calor for totalmente transferido para 100 kg de água, qual a variação de temperatura ocorrida? Mais uma vez, variação de temperatura. Variação de temperatura é o MCAT, né? Calor sensível, de novo.
Observa a unidade do calor específico, olha lá. Tá vendo a unidade do calor específico? Então, ó, a minha quantidade de calor, 960 quilocalorias. A minha massa, que ele colocou ali, ó, 100 quilogramas, olha lá, vezes o 4,18, olha agora, quilojoules por quilograma, vezes a variação de temperatura que eu quero, né? Ah, desculpa, aqui embaixo que faltou o grau Celsius ali, perdão. Desculpa, melhor ainda, é Kelvin, ele botou Kelvin, né? Mas Kelvin e Celsius têm a mesma variação, então a gente nem precisa mexer nessa unidade, né? Então aqui vai acabar saindo em Kelvin, que é a mesma coisa que variação de Celsius, tá vendo? Agora nós temos uma coisa importante, e isso é bem importante porque tem um erro tradicional. Ó, aqui eu tenho quilocaloria, eu tenho quilojoule do lado de lá. Na verdade, esse quilo ele vai virar 10 ao cubo, né? Então isso aqui vai ficar uma coisinha mais ou menos assim, olha só. Se a gente der uma mexida um pouco melhor nisso aqui, ó, até aqui assim dá pra ir. Se a gente der uma mexida nisso aí, ó, ele vai ficar um negócio assim, ó. 960 vezes 10 ao cubo, tá vendo? Ó? Caloria igual a 100, que é 10 ao quadrado, vezes 4,18 joule. Tá faltando 10 ao cubo aqui também, né? Não vai caber aqui, não vai caber aqui, não vai caber. Então vamos fazer o seguinte, vamos adicionar uma nova paginazita, olha lá. Então ficou assim, ó, 960 vezes 10 ao cubo é a nossa quantidade de calor. Isso é igual a massa, que foi os 10 ao quadrado. O calor específico, que era 4,18 kJ, olha só, tá vendo? Vezes a variação de temperatura. Deixa eu voltar aqui para você enxergar. Foi isso que a gente tinha, tá vendo? Ó, quantidade de calor, massa e a variação de temperatura. Quantidade de calor, massa. Faltou eu colocar aqui o calor específico, a variação de temperatura, que ia ficar apertadinho. Então eu fui pro outro lado. Olha lá. Repara, eu preciso agora corrigir essa caloria que está do lado de cá, ó, com o joule que está do lado de lá. Ó. Tem uma caloria aqui, né? Eu preciso corrigir essa caloria com esse joule. Lá na nossa relação, a gente tem que uma caloria são 4,18 joules. Ó. Então vai ficar assim, ó, 960 vezes 10 ao cubo vezes 4,18 igual a 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo vezes 4,18 vezes a variação de temperatura. Tá vendo aí? Show de bola? Consegue ver que dá pra gente cortar aqui, ó? Dá pra cortar tanto 10 ao cubo quanto 4,18, né? Ó. E aí, o que sobrou, né? Sobrou 960 divididos por 100, ó, igual a variação de temperatura. Viu lá? Isso vai me dar uma variação de temperatura de 9,6, né? Graus Celsius. Na verdade, a unidade que eu estou trabalhando aqui é Kelvin, né? Nosso calor específico estava por Kelvin. Mas a variação de temperatura em Celsius e Kelvin é a mesma, né? Então isso me impele uma variação de temperatura de 9,6 graus Celsius, ó. A resposta é letra B. Tá vendo aí? Show de bola? Dá uma olhada nessa próxima aqui, ó. A número 5. A enfermeira de um posto de saúde resolveu ferver 1 litro de água para ter uma pequena reserva de água esterilizada. Atarefada, ela esqueceu a água fervendo. Olha, já vou chamar logo a sua atenção. Água fervendo. Isso já é calor latente. Tá? Então ela colocou água para ferver e esqueceu a água fervendo. Quando ela colocou água para ferver, a água não estava a 100, estava numa outra temperatura. Então agora a gente está misturando calor sensível com calor latente. Então a enfermeira de um posto resolveu ferver 1 litro de água esterilizada. Atarefada, ela esqueceu a água fervendo e quando guardou, verificou que restaram 950 ml. Sabe-se que a densidade da água é de 1 vezes 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico. Eu queria chamar a sua atenção, é muito comum aparecer essa densidade, né? 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico. Observa? Só que tem uma coisa importante que eu não sei se você sabia. Cada metro cúbico são 1000 litros, né? Então isso são 10 ao cubo quilogramas por 10 ao cubo litros, olha só. Então esse Mi da água que ele está te dando aí
é a mesma coisa que 1 kg por litro. Olha. Ou então 1 grama por ml. Tá bem? Essa é a densidade da água. O calor latente de vaporização, 2,3 vezes 10 a sexta joule por quilo. E supõe-se desprezível a massa de água que evaporou ou possa ter saltado para fora do recipiente durante a fervura. Pode-se afirmar que a energia desperdiçada na transformação da água em vapor foi de aproximadamente... Olha, apesar da gente não ter colocado água já a 100, né? A enfermeira ela só deixou vaporizar, ela quer saber o que ela perdeu de energia nessa vaporização. Repara que ela tinha colocado 1 litro de água, né? 1 litro de água são 1000 ml. E ela acabou tendo apenas 950 ml no final, né? Então significa que 50 ml sofreu ebulição. Olha lá. Ferveu, né? 50 ml é a mesma coisa que 50 gramas de água, veja só. 50 ml é a mesma coisa que 50 gramas, né? Porque ele diz que restaram 950 ml. E ele, como me deu o calor latente, eu agora vou fazer a continha para descobrir a energia que foi desperdiçada, né? Que foi a energia utilizada na vaporização. A massa, então, 50 gramas, 50 vezes 10 a menos 3 quilogramas, ó, dá 1 quilo. E o latente é 2,3 vezes 10 a sexta joule por quilo. Ó. Observa que a unidade está bonitinha. A resposta sairá em joules, tá bem? 2,3 vezes 50 vai dar 115. 2,3 vezes 50. Então isso aqui está dando 115 vezes 10 a sexta joules, que é a mesma coisa que 1,15 vezes 10 a oitava joules. Muito bom? Muito bom, muito bom, muito bom. De repente, se você viu um erro aí e eu não estou enxergando o erro, é só me avisar, tá? Aqui não tem edição, não tem ninguém me ajudando, eu estou sozinho, estou fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Preciso da sua ajuda daí, hein? Não esquece disso, hein? Achou um erro? Me avise. Às vezes a gente vacina em conta, mas eu estou fazendo tudo bonitinho com vocês, ó. Um estudante retira um cubo de gelo de massa 10 gramas a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e o expõe em um recipiente aberto a temperatura de 25 graus Celsius. A energia que o gelo deve absorver para entrar em equilíbrio térmico é igual a... Olha, essa questão é bem legal, porque ele pega inicialmente gelo a menos 10, olha só. E aí ele leva esse gelo a menos 10 até água a 25, né? Só que o caminho que esse gelo vai passar, primeiro ele vai até gelo a 0, para depois ele virar água a 0, e depois ele virar água a 25. Ou seja, nós temos algumas etapas bem definidas de transformações, onde existe mudança de temperatura, mudança de fase e depois mudança de temperatura de novo. Aqui do gelo a menos 10 para o gelo a 0 é mudança de temperatura, aqui é mudança de fase e aqui mudança de temperatura de novo. Nós estamos trabalhando com calor sensível, depois calor latente, depois calor sensível mais uma vez. A massa de gelo são 10 gramas, né? Observa que ele deu o calor específico do gelo ali, o calor latente de fusão do gelo, tá vendo? Então, ó, primeiro eu vou pegar essa quantidade de calor aqui, ó, tá bom? A massa 10, o calor específico meio e a variação de temperatura é 10 também, olha lá. Você está esquentando o gelo de menos 10 a 0. É estranho quando a gente fala isso, né? Esquentar o gelo, mas é exatamente isso que está acontecendo. Porque o gelo não estava a 0, ele estava abaixo de 0. Então, gelo abaixo de 0, ele precisa ser aquecido antes de derreter. Né? É exatamente isso. E aí eu tenho 10 vezes meio vezes 10, né? Isso vai dar 50. Isso não é isso. Isso aqui vai estar te dando 50 calorias. Olha lá. Aí agora esse aqui do meio, ó. Observa que a unidade desse eu não estou escrevendo porque as unidades estão todas bonitinhas, né? Então não estou nem escrevendo essas unidades aí desse. Os outros eu fui escrevendo para a gente ir se acostumando a olhar a unidade.
mas eu não vou ficar escrevendo unidade toda hora, senão a gente vai perder muito tempo. A gente tem que estar acostumado a olhar a unidade, ver que elas estão iguais e fazer a continha, tá? Então esse agora vai ser 10 vezes o latente, que é 80, ó. Esse aqui vai te dar 800 calorias, ó. E por último, esse outro MCAT aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Esse outro MCAT, o aquecimento agora, ele está sendo de 0 até 25, né? Então, está sendo um aquecimento de 25 graus Celsius nesse caso agora, tá vendo? E é o MCAT, de novo, de toda a massa, né? Então, 10, agora é água, vale 1, e o aquecimento, 25. Então, isso aqui vai te dar 250 calorias. Ele quer saber a quantidade total, né, de energia. Então, essa quantidade total de energia, ela vai ser o somatório de todas as quantidades de calor que estão atuando aí, né? Então, o meu sistema, ele vai ficar com uma quantidade de calor total de 50 mais 800 mais 250. Isso é 800 mais 300, né? 1.100 calorias, olha só. Show de bola? Belezão? É isso. Fica na paz da física, dentro de casa, qualquer coisa. Grita daí que a gente responde você daqui. Um beijo grande. Valeu!